Olá, boa tarde. Boa tarde. Hoje eu trouxe até uma companhia aqui para nós fazermos nossa live. Muito boa tarde, obrigada pela tua companhia. E é nessa semana, nessa segunda-feira, começando essa nossa semana, essa meio que nós estamos vivendo cheio de tanta incerteza. Mas a única certeza que nós temos é que nós precisamos renovar os nossos sonhos, ocupar as nossas mentes com pensamentos bons, com coisa boa e de repente dar um novo propósito para a nossa vida, E foi falando em propósito que eu resolvi começar a fazer essa série de lives. Eu fiquei pensando muito, no meio dessa turbulência toda, olá, gente, que a gente está vivendo. Tanta coisa acontecendo, Então acho que a gente precisa ter um novo propósito. E eu, assim, quem não me conhece, meu nome é Eliane. Tudo bem? Tudo jóia? Eu tô tentando lidar com as 3 plataformas, o Instagram e o YouTube e o Face. Vamos ver se eu dou conta aqui de conseguir falar com as 3 plataformas, todo mundo junto, mas vai dar certo sim. E eu tava dizendo assim que faz já 20 anos que eu trabalho com artesanato. Trabalho com artesanato na minha casa. E fazem 10 anos que eu só trabalho só com os bebês reborns, exclusivamente com os bebês. E eu vejo assim que com isso tudo que está acontecendo no momento, eu vejo que quantas e quantas mulheres que também gostaria de repente ter um trabalho em casa, de ter uma fonte de renda, e eu quis assim com essas lives poder de certa forma ajudar, pessoas. Eu acho que a gente tem que ser útil na vida das pessoas. E eu fiquei pensando e resolvi criar. Eu tenho já outros canais, Não sei se vocês me seguem nos outros canais, onde eu apresento meu trabalho, quando eu faço os bebês, os outros canais que eu uso mais para venda de bebês. E esse canal eu fiz exclusivamente, esse canal Fazendo Bebês Reborns, é para quem queira assim aprender a fazer os bebês reborns, que de repente queira olhar isso como um negócio para poder fazer em casa, Eu quero muito que vocês mandem suas dúvidas. Eu vou fazer live todos os dias, às 16 horas. Cada dia vai ser um tema diferente, mas daí eu vou basear esses temas nas dúvidas e nas perguntas que vocês tiverem. Tá joia? E eu quero muito agradecer a presença de vocês aqui. Esse trabalho foi uma bênção na minha vida, Porque acho que além de eu me realizar profissionalmente, eu pude, assim, ganhar o meu dinheiro e ainda, assim, principal, ficar com os meus filhos, cuidar deles, Tá ali pertinho, em todos os momentos tão, assim, que é tão especial na vida, Eu acho que alguns conhecem a minha história, Eu tive um filho com problema de coração muito complicado e ele precisava de cuidados. E esse trabalho, assim, me proporcionou, além de fazer um bem danado para a cabeça, eu pude ficar ali pertinho, cuidar, aproveitar todo o tempo que Deus permitiu que ele ficasse do meu lado, E eu vejo que tem muitas e muitas mulheres que às vezes não conseguem, assim, se realizar profissionalmente, às vezes precisa trabalhar fora, tem que deixar os filhos com outra pessoa, ou às vezes se trabalha em casa, às vezes a gente trabalha e nunca acaba não vendo resultado, Às vezes a gente acaba não... aliás, quem trabalha em casa trabalha até mais, Do que trabalhar fora, porque é o dia inteirinho, uma coisa em cima da outra, e o serviço que não acaba mais, Então eu resolvi mesmo fazer isso aí para poder ajudar vocês. E daí eu tive... eu tenho muitas pessoas que ficam perguntando como é que faz a boneca, se é fácil de vender, se precisa de ter espaço, qual que é o investimento para começar. Então tem muitas e muitas perguntas que assim, o intuito desse canal é para poder falar disso com vocês, E eu tô aqui, tô vendo se eu consigo ter um pessoal daqui do YouTube que tá mandando pergunta para mim também. Eu vou ver se eu consigo conciliar aqui, Eu tô com a Helenice aqui, deixa eu ver, Helenice, da onde você é, Helenice?
Olha, eu tô com a Helenice de Salvador, da Bahia, que ela tá perguntando aqui pra mim. Olha, que legal, Helenice, seja muito bem-vinda. E ela tá dizendo aqui, ó, que ela já fez um bebê reborn, que ela foi aprendendo sozinha, mas ela tem muitas dúvidas em relação às técnicas de pintura, se eu vou ensinar. Então vou sim, sabe? Durante essas lives vai ter dia que eu vou ensinar pintura, enraizamento. E só que eu vou começar bem do passo a passo, porque eu lembro que quando eu conheci os bebês reborns, eu fiquei tão encantada, mas eu não tinha nem noção de como que começava. Não sabia nem que material que usava. Aliás, eu achava que a pessoa comprava já pronto, que era uma boneca que vinha importada, que já vinha pronta. Então, assim, 10 anos atrás, quando eu comecei, a gente não era tão difundido, não era tão conhecido na internet. E eu achava que a pessoa comprava pronta, não sabia nem que fazia, não sabia que peça, que usava, não tinha nem noção. Então eu quero, assim, falar muito, assim, sobre os materiais, para quem está iniciando e para quem às vezes nem tem vontade de aprender e às vezes conhece e acaba aí criando no coração uma nova vontade. Então amanhã, a live de amanhã vai ser sobre falar sobre materiais usados para a confecção dos bebês reborns. Vou falar de preço, quanto que custa, o que é o básico para a pessoa poder começar. Então amanhã o tema vai ser esse. Porque para quem não sabe, pelo menos para começar bem no início, né? Eu vi que tem aqui, pelas perguntas que eu tô vendo, tem gente que já faz bebês e tá querendo aprender só para aperfeiçoar a técnica, mas tem gente que nunca nem colocou a mão em um bebezinho reborn. Então eu queria que você deixasse nos seus comentários também se você já faz algum tipo de artesanato. Você já fez algum bebê reborn? Se você tem vontade de aprender. E também se você conhecer alguém que você acha que esse trabalho pode mudar a vida da pessoa, manda embaixo, tem esse aviãozinho aí, manda para ela poder acompanhar a gente, não é? Vê se você tem alguma conhecida para poder vir junto com a gente, tá bom? A palavra reborn, eu não sabia nem assim o que significava bebê reborn, por que reborn, né? A palavra reborn, ela vem de renascer, né? Da palavra em inglês reborn, que significa renascer. E essa arte reborn, embora ela ficou conhecida agora há pouco tempo por causa da internet, que acabou, você vê que todo mundo hoje, às vezes a gente sai na rua, a gente vê uma criança com um bebezinho no colo e a internet, tudo isso ajudou muito a propagar a arte, mas ela é uma coisa que veio lá de antigamente. Diz que depois da Segunda Guerra Mundial, as mães ali no meio daquele escombro da guerra, e elas procuravam pedaços que as crianças queriam brincar e não tinha brinquedo mais, né? Estava tudo destruído. Então as mães, elas procuravam no meio daquele escombro da guerra pedaços de bonecas e elas vão juntando as partes e iam pintando, dando vida naquela boneca, e aquela boneca acabava ficando muito mais bonita do que a original. Por isso que veio de renascer, né? Então elas pegavam alguma coisa que estava meia velha e restaurava e fazia ficava muito mais bonito, né? E aqui isso daí acabou sendo assim, todo mundo gostava, todo mundo admirava, e com o passar do tempo acabou tendo outros materiais, que daí chegou assim nos Estados Unidos uma artista que ela era especialista em restaurar bonecas de porcelana. Daí ela pegou essa técnica de restaurar bonecas velhas e ela começou a testar material novo, porque antes, na Segunda Guerra Mundial, eles faziam muito em boneca, porque na época tinha boneca de porcelana, né? Então eles pegavam aqueles pedaços de boneca e restauravam, mas era tudo em boneca de porcelana. Aí quando foi chegando nos Estados Unidos, uma artista de lá pegou o vinil, que é esse material aqui, ó, do bebê, é um vinil siliconado. E essa artista começou a fazer teste de tinta, de materiais que desse para usar nesse vinil. E acabou dando certo, né? Então hoje em dia a gente não precisa nem pegar uma boneca velha para poder restaurar, não precisa desmanchar uma boneca e restaurar ela. Já vem os kits de material, tudo branco, para a gente começar a fazer o processo de pintura,
começar a fazer o enraizamento, para começar a dar vida na boneca, mas de qualquer forma ela renasce, né? É muito, muito gratificante você pegar uma coisa branca e for trabalhando em cima dela até ela virar um bebezinho assim, parecido com um bebê de verdade. Eu acho que é uma das coisas que mais encanta, né, as pessoas, é o realismo, né? Como que fica parecido, e é muito bom. Muita gente trabalha assim ainda com a restauração de bonecas velhas, né? Porque você pode pegar a mesma técnica que a gente usa para poder fazer uma boneca, um bebê reborn novo, pegar um kit novo e transformar numa boneca assim, a mesma técnica, você pode pegar uma boneca velha, uma boneca que você tem aí, que seja de vinil, dá para usar a mesma técnica e transformar ela numa boneca parecida com o bebê de verdade. Dá pra usar a mesma técnica. E tenho trabalhado muito com restauração nesse sentido, sabe? Tem muitas pessoas que às vezes não têm condição de comprar um material para poder fazer uma boneca assim, às vezes traz boneca mais velha, não são todas que dão certo, porque essa boneca ela tem que ir no forno e depois ela tem que para tinta poder fixar, né? Então tem alguns materiais que não dá certo não, mas a maioria tem uma marca que chama Cotiplas, né? Que é uma boneca assim que a gente vê esses bebezinhos por aí em loja normal. Essa marca ela aceita, sabe, o forno. Então eu sei que é uma arte encantadora, né? Porque além de você poder fazer uma coisa tão boa, né, que faz tão bem para você, ainda é fácil de vender, porque a internet ajuda muito e a pessoa pode trabalhar na tua casa, não tem que ficar deixando às vezes filho para poder sair. E eu falo que mesmo que se não fosse para vender, que se fosse para trabalhar assim sem fins lucrativos, acho que mesmo assim ainda valeria a pena, porque faz um bem para a cabeça, né? O trabalho manual, eu acho que é o trabalho manual, quem trabalha com trabalhos manuais pode confirmar o que eu tô falando, né? Porque deixa a gente mais tranquila, né? Apesar de tantas e tantas dificuldades que às vezes a vida da gente impõe, né? E é possível sim, né? A gente ter mais tranquilidade, porque acho que a mão ocupada, né? A cabeça não fica pensando tanta besteira, né? Eu tô com mais uma pergunta aqui, deixa eu ver, do YouTube, deixa eu ver. Tá no Facebook, é Daniela, deixa eu pegar aqui meu óculos, que eu não tô nem enxergando o que ela tá falando. A Daniela de Curitiba, ela disse assim que ela tem uma menina de 3 anos e estou sem trabalhar e gostaria muito de fazer esses bebês reborns, mas eu nunca fiz nenhum tipo de material de trabalho manual. Será que eu consigo fazer? Olha, vocês sabem que é uma das maiores perguntas. Todo mundo pensa assim, nossa, que lindo, todo mundo fica encantado com os bebês reborns e fica perguntando assim, será que precisa ter dom para fazer? Eu nunca vou conseguir fazer as bonecas. Eu acho que foi assim que eu pensei também, né? Porque quando você vê, né, toda a riqueza de detalhes, né, ver tudo tão perfeitinho, a gente fica imaginando assim que não consegue fazer. Eu lembro que quando eu conheci os bebês reborns, eu ficava acompanhando umas artistas que tinha, acho que tinha uma da Inglaterra, que eu admiro ela até hoje, né? Acompanhava o trabalho dela, e eu ficava tão encantada, mas eu ficava, antes mesmo de começar a fazer, aquilo já me paralisava. Eu falava assim, mas eu não vou dar conta. É muito complexo demais, eu não vou dar conta. E, na verdade, né, eu vou falar para vocês a mesma coisa que eu vou responder aqui para Daniela. Qualquer pessoa, eu garanto, qualquer pessoa consegue chegar nesse resultado, porque existe uma técnica, existe um passo a passo, porque ninguém nasceu aprendendo a fazer, né? Às vezes a gente se julga incapaz antes mesmo de tentar. Eu lembro de que quando eu comecei a aprender a dirigir, ai meu Deus, eu achei que eu nunca fosse dar conta. Aquilo para mim era tão difícil, eu coordenar tudo, as marchas. Nossa, eu achei, nossa, não ia dar conta. E não é verdade, né? Eu acho que a gente tem que acreditar mais na gente, tem que ir atrás, ver como é. Porque se uma pessoa conseguiu, todo mundo consegue. Eu acho que
Eu acredito que Deus deu dons para algumas pessoas que elas têm mais facilidade que as outras. Mas capacidade, quando a gente tem a capacidade nós todas temos, né? Então, quando a gente tem essa capacidade alinhada com a força de vontade, ninguém nos segura, não é? Quando a gente tira essa vontade do fundo do coração, eu acho que não tem coisa que nos segure. E é tão bom, né, quando a gente consegue chegar num resultado e ver que você não desistiu, que você chegou ao fim. E acho que tudo na vida é assim, né? Garanto que muitas de vocês devem fazer coisas que no começo achavam impossível de fazer, né? Da onde que é? Ó, eu tô com a Adenilce aqui A Adenilce tá no Insta. A Cristina, MPP. De onde vocês são? De qual cidade que vocês estão falando? Eu tô aqui com o pessoal do Face. Aqui, ó, a Selma de Águas da Prata. Tá no Facebook. Ela tá contando aqui que faz crochê. E ela faz crochê desde que era uma menina. Mas que ela trabalha bastante, trabalha muito e não consegue vender nada. Ela tá com um monte de peça parada lá e tá falando que as pessoas não valorizam. E que ela disse que é fácil de vender os bebês reborns. Olha, o que acontece, que eu acho que é a grande diferença dos bebês reborns, você acha uma boneca, um bebê reborn não é uma coisa barata. No começo também eu achava, né, que ficava pensando assim, nossa, mas quem que vai comprar uma boneca? Mas qual que é a diferença? Porque a boneca, geralmente, a gente vende muito para criança. E quando uma criança põe na cabeça que quer uma coisa, eu acho que vocês têm filhos aí, vocês vão comprovar o que eu tô falando, né? Pelo menos os meus sempre foram assim. E a gente acaba deixando de comprar coisas pra gente realizar o sonho deles. Então, eu acho que quantas e quantas crianças que o sonho da vida delas é ter um bebê reborn. Então, essa semana mesmo eu fiz uma entrega de uma boneca, que você vê no meio dessa crise toda dessa pandemia. A mãe ia fazer uma festinha de aniversário pro filho, pra filha dele, e ela resolveu trocar a festinha, porque não ia dar pra fazer, né, porque não pode, né, juntar mais as pessoas, então ela trocou por uma boneca, né, e a mãe disse assim pra mim, olha, não tô podendo gastar, mas o sonho da minha filha, né, eu quero realizar, porque um dia ela vai crescer, um dia tudo isso vai passar e o que vai ficar nela, na cabecinha dela, é a memória desse aniversário. Então ela não queria frustrar. Agora me fala se ela compraria de repente uma roupa para ela, um outro objeto. Não, a gente faz coisa para os filhos da gente que a gente jamais faria para nós, não é verdade? Então por isso assim que o trabalho com os bebês reborns vale a pena pela facilidade. Existe sim essa facilidade de vender, porque é sonho, né? É sonho da vida das crianças. Então, acho que quando é sonho, vale a pena, sim. Deixa eu ver, dá uma olhada aqui. Ai, aqui a Rosana, né? A Rosana de Governador Valadares, Minas Gerais. Ela mandou dizer que admira muito meu trabalho e acompanha meu trabalho já há vários anos. Ai, obrigada, Rosana, pelo seu carinho. Ela tá dizendo que se aposentou este ano e já não tem muita coisa para fazer na casa porque os filhos já cresceram e está com começo de depressão. Tá passando a maior parte do tempo sozinho. Mas se sente velha demais para aprender algo novo. Nossa, Rosana. E tá dizendo que tem 50 anos de idade. Oh, meu Jesus. Eu vou fazer 52, eu tô me achando novinha ainda, né? Mas que, não, eu acho assim que uma das coisas assim que... Uma aluna minha mesmo, o caso de uma aluna minha que tava com começo de depressão, que o médico mesmo pediu para ela assim arrumar alguma coisa que desse prazer para ela. E o trabalho manual é uma coisa bacana, né? Ela começou a fazer os bebês reborns, e ela falou assim que toda vez que ela tava
quando você começa a pintar e aquela boneca, aquela pintura começa a renascer e vai dando, vai ficando bonito, sabe? A carinha dos bebês vai começando a nascer, vai dando vida, você vai ficando tão empolgado com aquilo que você não consegue parar de fazer. É uma sensação simplesmente maravilhosa. E dá, né, sabe, a pessoa fica feliz. E daí você vai, as pessoas começam a elogiar teu trabalho, acaba tendo interação ali. E você não vê a hora de acordar para ir lá trabalhar e trabalhar mais. Eu acho que isso faz a pessoa sair, sabe, daquela inércia da depressão. Para essa minha aluna ajudou muito, muito mesmo. Ela conta assim que ela teve resultados maravilhosos, porque se a gente se entregar hoje, se a gente ficar assim só olhando notícia ruim que passa na televisão, pelo amor de Deus, né? É para deprimir qualquer pessoa, né? Eu acho que é por isso que eu resolvi mesmo, queria poder se ajudar outras mulheres que queiram trabalhar em casa, que queiram aprender sobre bebês reborns, que queiram aprender a fazer. Então eu quero que vocês mandam. Amanhã eu vou falar às 4 horas, eu vou estar aqui de novo falando sobre material. Eu já separei todos os materiais, eu quero mostrar para vocês material por material. Qual que é a diferença do material? Qual que é o material que é mais indicado para usar? Quanto que custa esse material? Onde que você consegue comprar esse material? Para você ter uma ideia assim de quanto você precisa para se de repente você estiver interessado em começar a fazer uma boneca. Usar esse tempo que você tá aí na tua casa, né, parada, mesmo contra a vontade, para poder pensar em algo novo, né? Dar essa oportunidade para você. Eu vivo sempre querendo, a gente precisa ocupar a nossa cabeça com coisa boa, porque senão, se a gente ficar olhando para as circunstâncias da vida, a gente não tem controle sobre nada do que está acontecendo. Só Deus tem controle, né? E eu acho que a gente o que tá no nosso controle é tentar fazer algo diferente, tentar elevar nosso pensamento, tentar ter mais fé, sabe? Aproveitar esse tempo que a gente tá aí meio parado com coisa boa. E o resto, aquilo que a gente não tem controle, a gente deixa na mão de Deus, e que com certeza Ele vai estar cuidando. Eu creio muito que Deus tem propósito em tudo na nossa vida, não é? E esse tempo todo é para Ele ensinar algo, ou para Ele dar algo de presente pra gente. E a gente tem que estar atento a isso. Tem que estar com o coração aberto, não é verdade? E dificuldade todo mundo tem. Seja lá para começar a fazer esses bebês reborns, lógico que tudo é difícil, mas tudo tem um passo a passo. A gente precisa aprender, sabe, a ter força, iniciativa para dar o primeiro passo. Nós precisamos acreditar mais na nossa capacidade. Foi muito difícil para mim quando eu comecei, muito difícil mesmo. Eu tinha os meus 2 filhos pequenos e a primeira grande dificuldade minha na época foi que não existia essa questão do online, de curso online, passo a passo, não. A época que eu pus na minha cabeça que eu queria aprender a fazer os bebês reborns, eu tinha que sair. Eu tô falando daqui de Ribeirão Preto, São Paulo. Eu moro aqui e na época só tinha curso lá em São Paulo. Eu conheci uma pessoa que a filha morava na Alemanha, ela estava trazendo uma técnica nova da Alemanha e estava lá em São Paulo o curso, bem longe daqui de Ribeirão Preto, né? Eu tinha vários e vários impedimentos. Um deles era que os meus filhos eram pequenos, eu não tinha com quem deixar. O meu filho não queria ficar com ninguém, e não tinha jeito. E eu não tinha dinheiro para fazer o curso, mas não tinha, na época o curso presencial é muito mais caro que o curso online. Eu não tinha dinheiro para fazer. Na verdade, eu não trabalhava, quer dizer, eu não tinha meu trabalho, dependia do meu marido. Meu marido, a gente tinha comprado uma casa e ele trabalhava para pagar a prestação da casa. Ainda olha lá, a gente vivia pendurado, não tinha dinheiro para nada, ainda mais para fazer um curso de boneca, né? Que às vezes ia pensar assim, nossa, tá louca, vai vender para quem depois, né? Uma boneca cara, assim. E era assim, era uma coisa muito nova na época. Eu não tinha dinheiro, não tinha como ir em São Paulo, eu tinha a maior dificuldade, mas mesmo assim
que eu fiz? Eu lembro que eu arrumei um emprego no shopping, que era o único jeito que eu não podia. Eu tive um filho que tinha um problema cardíaco, que eu falei pra vocês, eu não tinha como deixar ele com uma pessoa estranha, né? Então, o jeito que eu achei foi deixar, meu marido ficou com eles durante a semana para mim arrumar um emprego no shopping, porque era o único dia que eu podia trabalhar, de sábado e domingo, para mim poder juntar o dinheiro, para mim poder fazer o curso. E daí eu tinha que pagar a passagem de ônibus até São Paulo, eu tinha que pagar o hotel e eu tinha que pagar o curso. Eu trabalhei 1 ano e meio no shopping só para mim poder pagar o ônibus, o hotel e o curso, porque não tinha nada disso de curso online. Mas a minha vontade era tanta de aprender, que eu dei um jeito, eu fui. Você vê que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Quando a gente quer uma coisa e aquilo que a gente quer está alinhado ao propósito de Deus, as coisas vão fluindo naturalmente. E foi assim que eu comecei, foi de muito pouquinho. Eu lembro que eu fiz uma boneca. Através daquela boneca, eu vendi e eu guardei o dinheiro daquela venda e comprei um material para fazer mais 3 bonecas. E daquelas 3 bonecas, e foi assim que eu fui fazendo e fui construindo tudo que assim, realizando todos os meus sonhos ao longo desse tempo todo que eu trabalho com os bebês. E principalmente assim, eu fui cuidando do meu filho. Eu tive um filho que tinha uma expectativa de viver até uns 3 aninhos, né? Vocês imaginam assim, né? Garanto que deve ter mãe me ouvindo. Como que era difícil, como que eu tive que me manter, ser uma pessoa tranquila, uma pessoa de fé, para mim poder lidar com essa situação, mas para mim poder ser uma mãe maravilhosa para ele, para ser a melhor mãe que ele pudesse ter. E eu queria muito ter um trabalho em casa, porque eu queria realizar os sonhos deles, e Deus foi tão maravilhoso que foi permitindo, trabalhei com os bebês reborns, entre várias e várias, no meio de algumas cirurgias que ele foi tendo que fazer, e Deus na imensa grandeza dele foi me permitindo. Eu sei que esse menino viveu do meu ladinho, eu trabalhando, fazendo os bebês e a gente viajando, a gente realizando muitos e muitos sonhos. Eu tendo dinheiro para mim poder fazer a vontade dele, porque eu trabalhava já com as bonecas, né? Eu trabalhando com as bonecas, eu realizando os desejos dele, os meus desejos. Eu fui aperfeiçoando meu trabalho e as coisas foi dando certo. Em 2017, ele com quase 18 anos, depois de ter vivido uma vida de milagres, ele foi morar no céu. E vocês não imaginam assim a gratidão que eu tenho a Deus. Quando eu olho para trás, eu vejo que Deus me deu esse trabalho tão maravilhoso, que me proporcionou poder ficar com ele. Sabe, ser uma pessoa tranquila, porque trabalhar com artesanato deixa a gente mais tranquilo, não é? Eu podia, assim, eu tinha um sonho ele queria viajar, ele queria ficar num hotel de frente para o mar, ele queria coisas que custavam dinheiro que jamais a gente, assim, né, não podia, porque se eu não estivesse trabalhando fora, essas coisas não seria possível. E eu consegui realizar todos os desejos dele. Deus foi tão bom, mas tão bom. E o que eu fiquei com vontade depois que eu vi assim, nossa, eu tô vendo relatos, às vezes, de tantos e tantos pessoas que às vezes me procuram contando que tá difícil, às vezes tá difícil não só que a mulher precisa ganhar dinheiro, né, mas tá difícil a pessoa se manter tranquila diante das circunstâncias. Então, às vezes a gente precisa se ajudar, né? A gente precisa ocupar as nossas mãos, a gente precisa fazer algo novo, diferente, mesmo que às vezes a gente não tenha vontade. Porque a depressão a gente tem que lutar contra ela, porque se às vezes eu vou ficar esperando a vontade vir, a vontade nunca vai vir. A gente tem que mudar a maneira de como nós olhamos as coisas, olhar as coisas com mais gratidão. Então hoje, assim, quando eu olho para trás, eu espero que, eu não sei se alguém de vocês conhece essa dor, né? Porque não é nada fácil. Mas quando eu olho para trás, tem um versículo na Bíblia que fala assim: trazei à memória tudo aquilo que te dá esperança, não é? E eu lembro de tudo, eu trago na minha memória, eu lembro de todas as coisas boas que aconteceram, né? Então acho que a gratidão supera, né, toda a dor. Então eu
Louvo a Deus por tudo, pelo meu trabalho, pela minha vida. Porque até na dor a gente aprende, né? E por isso que eu queria muito ajudar outras pessoas. Então, se você, assim, se conhece mulheres, marca essa pessoa, pede pra me seguir, porque eu quero estar aqui pra poder te ajudar, sabe? De repente ser isso também uma bênção na tua vida, igual como foi pra mim, tá? Porque nada acontece por acaso. De repente você tá me ouvindo aqui, eu acredito que não é por acaso, não é? No começo, eu sempre gostei de fazer boneca e eu tenho bastante encomenda, então pra mim eu nunca tinha vontade de ensinar as pessoas, não porque eu não queria dividir conhecimento, porque eu acredito que, nossa, o sol nasceu para todos e não existe, quanto mais pessoas souberem, mais a arte vai ser, né, espalhada por aí, e eu acredito nisso. Só que quando eu vi a possibilidade de eu ajudar outras pessoas, contando com as minhas dificuldades e com as minhas vitórias. Às vezes eu quero mesmo ajudar vocês. Fala que Deus é bom, né? Então assim, eu quero que vai mandando aí todos os temas, tudo que você quer saber. E eu quero muito que você marque a pessoa que você conhece, que talvez precise de uma nova coisa na vida. Quem sabe não seja aprender a fazer os bebês reborns e trabalhar em casa. Hã? Eu queria muito agradecer vocês. Amanhã, às 16 horas, nós vamos estar aqui falando sobre materiais dos bebês, tá bom? Muito obrigada, fiquem com Deus e até a próxima. Me manda, por favor, no direct sobre tudo que você quer saber, tá bom? Quero ver teu comentário, quero te conhecer melhor, quero saber de onde você é, tá bom? Pra gente poder, assim, ter uma relação super boa nesses dias que vão se passar por aí. Um beijo, fica com Deus.